Amanhecia. O sol despejava sua chuva de ouro. A 1 quilômetro da praia, retornava um pesqueiro lançando na água sobras de iscas. O aviso percorreu o bando, e centenas de gaivotas surgiram mergulhando, lutando por seu café matinal. Longe, sozinho sobre o oceano imenso, Jonathan Gaivota treinava. Jonathan não era um ser comum. As gaivotas em geral não cuidam de aprender nada sobre o voo. Por instinto voam da praia à comida e da comida à praia. Para o bando de Jonathan, só interessava comer. Para ele, porém, a glória de viver era voar. Não sabia o porquê, mas sentia em si a exigência essencial de descobrir os limites possíveis do voo perfeito e o que se poderia ou não realizar no ar. Frequentemente em voos a baixa velocidade, ele desequilibrava-se e caía, mas não se dava por vencido. Ele aprendera um pouco mais e crescia em seu peito a esperança de melhorar na tentativa próxima. Era para seus pais uma preocupação angustiada aquele filho que quase sempre se esquecia de comer. E diziam: por que é tão difícil ser como as outras gaivotas? Por que não deixa esse voo lento para os pelicanos ou para os albatrozes? Meu filho, você não come, você é pena e osso. Dizia-lhe também seu pai, bondoso, mas enérgico. Olha aqui, Jonathan. Aí vem o inverno. Os barcos de pesca serão poucos e os peixes estarão nadando mais profundamente. Se você tem algo a aprender, aprenda sobre alimentos e como obtê-los. Jonathan concordou e esforçou-se em ficar junto ao bando, indo daqui a colar, circulando os barcos, os piers, em busca de migalhas como seus irmãos. Mas não faz sentido ficar assim, aqui e ali, quando há tanto que aprender. E não se contendo, num impulso lá estava Jonathan outra vez, mar adentro, sozinho, faminto, feliz, aprendendo. Treinando o voo de alta velocidade, em apenas alguns dias aprendera mais do que qualquer outra gaivota. Contudo, sempre que atingia certa velocidade em seu voo de mergulho, perdia a estabilidade, descontrolava-se e caía. Tentava e tentava, outra e outra vez, e se transformava numa massa de penas estatelando-se nas águas. Certa vez, quase conseguiu acertar, mas o final foi a pior das derrotas. Caiu contra o mar, desmaiou. Quando voltou a si, era noite. Jonathan flutuava sobre o mar e sentia-lhe pesarem as asas como chumbo. Mais ainda, pesava-lhe o fracasso. Pensou deixar que o seu corpo lentamente se afundasse, terminando tudo. Não adianta, pensou. Jamais deixarei de ser uma simples gaivota. Meu pai tinha razão. Foi uma insensatez tentar ser diferente. Serei como as outras gaivotas. Não haverá desafios nem derrotas. Consolou a renúncia da sua decisão. A resignação o deixou em paz consigo mesmo. E olhando para as luzes distantes na praia, resolveu regressar. Voltar ao bando. Fatigado, arrastou-se pelas águas até alçar voo. Dear Father, we dream, we dream, we dream, while we may. Suas ideias, porém, não o deixavam em paz. Voando a baixa altura rumo à praia, uma voz dentro de si de repente lhe dizia: desça, Jonathan, desça. Gaivotas jamais voam na escuridão. Se assim fosse, teriam olhos de coruja, teriam mapas ao invés de cérebro. Teriam asas de falcão? Asas de falcão. Sim, asas curtas de falcão. Eis a solução. Aí está a resposta.
E esquecendo-se de tudo que havia prometido a si próprio, lá estava ele outra vez, subindo, ganhando altura e encolhendo as asas como a do falcão, apto para um mergulho alucinado. Num instante ele atingiu a velocidade limite. E então, sob o controle de sua soberana vontade, saiu do mergulho vertiginoso rente às ondas, e o mesmo impulso o fez subir como um foguete. Com um leve movimento nas pontas das asas, realizou sua primeira acrobacia aérea, jamais dantes conseguida por qualquer outra gaivota. Louco de alegria, Jonathan mal se continha em sua pressa de regressar e contar tudo ao bando. Agora sim havia uma razão para viver: a busca da liberdade, a vitória sobre a ignorância. We're walking in the air, we're floating in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly. Quando por fim uniu-se ao bando lá na praia, as gaivotas em severo conselho reunidas esperavam. A voz do mais velho, a voz do chefe se fez ouvir. Enérgica e solene: Jonathan Gaivota, compareça ao centro. Comparecer ao centro? Isso significava honra ou vergonha? E Jonathan pensou: mas eu não quero honrarias, não quero ser um líder. Desejo apenas transmitir a todos os meus irmãos tudo o que aprendi, para que sejam livres, tão livres como eu. E a voz do chefe novamente intimou: compareça ao centro por vergonha perante os seus irmãos. Como atingido por uma pedra, imobilizou-se Jonathan. Tremiam seus joelhos. Nos ouvidos, um azuleiro atordoava. Vergonha? Degradação? Isso é impossível. Não me entendem. Seu julgamento é erro, é incompreensão. A irresponsabilidade não compensa. Estamos nesse mundo para comer, para sobreviver. A vida é uma incógnita e desconhecido o futuro. Você quebrou nossa tradição. Ninguém responde quando chamado ao centro, mas a voz incontida de Jonathan subiu aos ares. Irresponsabilidade? Meus irmãos, é irresponsável quem procura uma razão para viver? Os meios e recursos para aprender mais e mais, buscando sem cessar a perfeição? Deixem-me mostrar o que descobri. Mas sobre a praia caiu o silêncio. E as gaivotas voltaram-lhe as costas, isolando-o no centro de uma imensa cortina de penas cinzentas. Jonathan fora banido. Stones would play inside her head, and where she slept, they made her bed, and she would ache for love and get good stones. La 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 la, Lordy child. Nos dias que se seguiram, Jonathan, na solidão do seu exílio, voava além dos penhascos distantes. Sentia-se entristecido por estar só, mas sua amargura era muito maior quando lembrava que seus irmãos nem sequer quiseram ouvi-lo. Não obstante, continuava a aprender. A alta velocidade e um bom mergulho levava a encontrar peixes raros e saborosos, 3 metros abaixo da superfície. Aprendeu também a dormir em pleno espaço, voando centenas de quilômetros entre o anoitecer e o nascer do sol, sem perder o rumo e a direção. Quando chovia, as outras gaivotas ficavam no chão, miseravelmente conhecendo apenas a névoa e a chuva. Mas Jonathan varava as pesadas nuvens cinzentas, subindo para os céus de estonteante claridade. O que desejava para o bando, Jonathan tinha-o só para si.
Certa noite elas chegaram e encontraram Jonathan sozinho, em paz, planando nos céus que ele amava. Eram 2 gaivotas brancas como a luz das estrelas, e Jonathan notou que elas voavam como ele, acompanhando-o tanto no longo voo lento como no veloz mergulho. Finalmente, curioso, perguntou: quem são vocês? Somos do seu bando, Jonathan, e viemos aqui para levá-lo para o alto, para casa. Mas eu já não tenho casa e nem bando. Minhas asas não mais conseguem impulsionar esse velho corpo para cima. Levam sim, Jonathan. Aprendendo sempre um pouco mais, elas o levarão para o alto. Subitamente, Jonathan compreendeu. Seu olhar percorreu demoradamente seu amado céu. E então ergueu-se no ar, acompanhando radiante as outras 2 gaivotas, e desapareceu num outro céu, perfeito e escuro. Enquanto voava, notou que seu corpo começou a adquirir a mesma luminosidade que as outras 2 gaivotas, e sentia-se então rejuvenescer. Com menos esforço, desenvolvia maior velocidade que seus melhores tempos na Terra. As nuvens se abriram e Jonathan ouviu os votos de boa viagem e feliz pouso das 2 gaivotas, que desapareceram, deixando-o novamente sozinho. There, on a distant shore, by the wings of dreams, through an open door, you may know him. Viu-se num céu diferente sobre o mar, voando em direção a uma costa desconhecida. Avistou algumas gaivotas, admirado de serem tão poucas, uma meia dúzia talvez, mas ficou contente ao perceber que todas voavam como ele. Então refletiu: isto é o paraíso, é o céu que eu tanto amo. Mas eu sempre ouvi dizer que o paraíso estava repleto de gaivotas e que ninguém no paraíso se cansa. E eu vejo tão poucas gaivotas aqui e me sinto fatigado. Jonathan pousou na praia batendo as pontas das asas, mas notou que as outras gaivotas não o faziam. Apenas modificavam o ângulo de suas penas sem bater as asas e pousavam maravilhosamente, pairando no instante de tocar os pés na areia. Que maravilhoso controle, pensou Jonathan. Isso também hei de aprender. Ao amanhecer nesse novo céu que era também dele, Jonathan iniciou seu novo aprendizado. Certa noite, após horas de treinamentos exaustivos, ele tomou-se de coragem e dirigiu-se à gaivota mais velha, cuja idade apenas lhe aumentava a força e luminosidade das asas. Timidamente perguntou: este lugar não é o paraíso? O ancião sorriu. O paraíso é ser perfeito. Você o encontrará ao chegar à perfeição. Jonathan, você sabe o que é uma velocidade perfeita? A velocidade perfeita não é voar a 100, a 1000, a 10.000 quilômetros horários, ou mesmo a velocidade da luz, porque qualquer número é um limite. E a perfeição não tem limite. Nos dias seguintes, como nos anteriores, ele concentrava-se horas e horas. Com o passar do tempo, Jonathan mais e mais se lembrava da terra de onde viera, e quanto mais treinava, mais sentia a necessidade de retornar para sua origem e talvez encontrar alguma gaivota que pensasse como ele e ensinar-lhe o que ele próprio aprendera. Jonathan agora começa a dar aulas, a transmitir os ensinamentos a 7 novas gaivotas. Uma delas, Fletcher, era ainda muito jovem, impulsiva, como ele fora banida por querer aprender a voar melhor. Disse-lhe Jonathan: você quer voar, Fletcher? Você realmente quer aprender? Mais que tudo quero aprender. Fletcher, você é capaz de aprender a perdoar aqueles que o condenaram e voltar e ensiná-los também? Sim, eu quero. Então, vamos começar a primeira lição, o voo horizontal. Naquela mesma noite, acercando-se da velha gaivota, Jonathan falou: eu preciso voltar.
Eu preciso voltar e ensinar aqueles que queiram aprender a voar. Sim, meu filho, volte. Mas antes conheça o mais atraente, o mais fascinante, o mais sublime do seu aprendizado. O voo do amor e da bondade. Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking sky. And being lonely makes you wonder why. Makes you wonder why. Lonely looking sky. Lonely looking sky. Lonely looking sky. Chegou enfim o dia que Jonathan disse a seus alunos: é tempo de regressar, é hora de voltar. Seus alunos sentiram um frêmito de angústia porque o regresso parecia impossível. Um banido jamais retorna. É a lei do bando, a lei milenar. Entretanto, não vacilaram. Quando Jonathan levantou o voo, os 7 o acompanharam, em dupla formação de diamante. A faina diária do bando, os gritos e granidos silenciaram de repente quando Jonathan e seus alunos chegaram. Oito 8.000 olhos fixaram-se naquelas 8 brilhantes gaivotas que chegaram em formação e, uma a uma, realizando um looping perfeito, pousaram na areia. Foi como se um raio caísse no bando. Aqueles pássaros eram banidos e haviam retornado. A confusão foi total. Ignorem-os, ordenou o chefe. A gaivota que se dirigira a um banido será também banida. Todos obedeceram, mas Jonathan não se deu por vencido. Começou a treinar seus alunos ali mesmo, naquele momento. Ao anoitecer, algumas gaivotas furtivamente saíam da multidão para observar Jonathan ensinando e regressavam ao bando antes que o dia clareasse para não serem vistas. Um mês após a volta, uma primeira gaivota do bando chegou junto a Jonathan, pedindo para aprender, e ele aceitou prontamente como seu novo aluno. Na noite seguinte apareceu uma pequena gaivota arrastando uma das asas e implorou-lhe angustiada: ajude-me, mais que tudo na vida eu quero voar. Venha, então vamos voar. Você não entende, minha asa, não posso movê-la. Você pode voar, você é livre. Aqui e agora, nada pode impedi-la. Tão prontamente como Jonathan lhe havia dito, a pequena gaivota aleijada abriu as asas e alçou voo na noite escura. O bando foi despertado pelos seus gritos de alegria. Ouçam, vejam, eu posso voar, eu posso voar. Pela manhã, mais de 1.000 gaivotas aproximaram-se de Jonathan. Não mais importavam-se em ser vistas. Jonathan declarava coisas simples, nem sempre compreendidas. É natural querer voar, querer ser livre, vencer a ignorância, buscar a perfeição. E assim, uma a uma as gaivotas chegavam a ele e aprendiam um pouco mais. Seus alunos, já perto da perfeição, agora começavam a ensinar. Fletcher, um bom instrutor, fazia um voo de alta velocidade quando uma pequena gaivota procurando pela mãe interferiu na sua trajetória. A 1 milésimo de segundo da colisão, Fletcher desviou-se e bateu contra o rochedo. Eu morri. É claro que eu morri. Mas por que estou ouvindo a voz de Jonathan? Se você está aqui ouvindo e conversando comigo, Fletcher, é porque você não morreu. Essa história de voar através de rochedos é também um aprendizado que leva mais tempo. Você deveria aguardar um pouco mais para atravessar um rochedo. Quando Fletcher começou a mover-se, as gaivotas à sua volta olharam para Jonathan como se fosse o demônio. É o demônio! É Lúcifer! Está ressuscitando essa gaivota que morreu! Vamos linchá-lo! Grasnando, bicos abertos, arremessaram-se contra Jonathan. Não seria bom se a gente pudesse sair daqui? Perguntou Fletcher. Pois se quiser, vamos.
E num segundo lá estavam eles acima do bando, pairando muito alto. Fletcher olhou para Jonathan fascinado. Como conseguiu isso? Aprendendo e treinando, treinando e aprendendo. É assim que se fazem as coisas. Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Após o entardecer, Jonathan reuniu seus alunos e falou: agora chegou a vez de vocês ensinarem como aprenderam comigo e como eu aprendi com a velha gaivota. Eu não compreendo, disse Fletcher. Há pouco essa gente queria destruir-nos e agora você está aqui exortando a ensinar-lhes a liberdade? Jonathan voltou-se para o horizonte distante, onde o azul do mar se confundia com o céu, e a sua voz transmitia ternura e segurança. Vocês não mais precisam de mim. Agora é tempo de começarem a ensinar. Jamais esqueçam do sentido do amor e da bondade. Os seus alunos queriam impedir que Jonathan se fosse, mas ele não lhes deu tempo. Em 1 minuto, em 1 segundo, suas asas se tornaram tão brancas e tão brilhantes que ninguém sequer podia olhar para elas. Pouco depois, Jonathan alçou seu último voo e, pairando sobre a praia, começou a ficar transparente e o seu corpo luminoso foi se desvanecendo no infinito azul. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin